Estamos de volta e bora fofocar. Bora! Hoje Vanucci foi o sorteado. Desculpa, dona Eva. Não, desculpa, eu me empolguei, me perdoa. Não, pode ir. Tia no dia dos Só que eu ia namorados. passar a palavra pro Vanucci, mas pode roubar a palavra. Não, é que hoje, além do Dia dos Namorados, turma, é uma data importantíssima. Falta um mês para uma data que é maravilhosa. Um mês? Ah, é o aniversário do sobrinho da tia? É daqui meu a um também. mês. Ah, você faz junto. Ah, é pra não esquecer, né? Tá bom. Pra facilitar a vida. Então é seu aniversário, tia. É, daqui um um mês. Eu nasci um mês depois do Dia dos Namorados, quer dizer, eu fui feita no Dia dos Ai, Namorados. Não. produção, tem que Não, ter não. festa no aniversário da tia, Não hein? dá Pelo tempo, amor de tia. Deus. Eu fui feita no Dia dos Namorados, então? Não, tia. Só se a senhora é uma espécie Provavelmente rara. no carnaval, não é? Boa. No carnaval eu nunca tinha feito Também não, essa. Também foi um não. pouquinho. Quando será que eu fui feita? Eu Acho que nunca em fiz essa novembro, conta. a senhora Vocês já foi em fizeram? novembro. Dezembro, Não, janeiro, fevereiro, nunca março, fiz a abril, conta de A quando eu senhora fui foi feita feita. em outubro. Dia das Outubro. Crianças. Provavelmente. Perto do seu aniversário, Que galera. é dia 7 de outubro. Olá. É verdade, tia. É legal pensar isso. Nunca tinha pensado Eu isso. também nunca tinha pensado. Agora todo mundo tá em casa assim, É, né? Fazendo as pensando. contas. Quando Você nasceu. é maio? Eu sou maio, final de maio. Maio, e eu não sei fazer pra trás. Eu devo ter sido feita em julho. Ah, no meu aniversário. No seu aniversário. Eu fui feita no aniversário dela, você no meu. E você, Manu? Eu sou de janeiro, tira 9. Carnaval. Em maio. Carnaval. E pós maio, meu carnaval. aniversário dela. Carnaval. Ou do príncipe. Não, o príncipe é junho, né? Tá todo mundo Ou interligado. da Todo mundo. Rosaires, é 23 de maio. Agora, Muito a senhora- bom, gente. A senhora falou tanto dessa festa, desse aniversário. De É quem? só pra ganhar presente da senhora e do seu sobrinho. É pra já ir comprando agora, né, Ou tia? a senhora vai fazer um baile pra gente. Não, eu vou ter que fazer o bailão da tia, né? Um churrasco, Convidar pelo menos. todos, Espero o né? bailão da tia. Eu não espero nada menos que isso. E bolinho também, tem que ser aquele bolinho de antigamente, sabe? Boa. Que tinha aqueles frufruzinhos, lacinhos. e Mesa tudo com mais. papel crepom. Ih, eu ia falar mesa em com vez do papel crepom. Tá bom, combinado. Queremos, tá Mas bom? vamos de fofoca? Vamos fofocar. Cajuzinho, cajuzinho. 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 Nossa, que Boa. vontade de Nossa, comer. uma Cajuzinho delícia. que não leva caju, né? É, Mas é tão verdade, bom, né? Tão É bom. gostoso. Tremoço, ovo roxo, vai ter tudo. Eba! O lance do momento é Léo Lins de um lado, Marcos Mion do outro. Nossa Né? senhora. Tem é óbvio, né, que o Léo Lins foi condenado ali, a gente sabe e tal, e aí vários humoristas saíram em defesa dele, outros não saíram em defesa. Verdade. O Mion saiu em defesa e depois retirou também a defesa dele. E aí o Léo Lins fala assim, e são declarações pesadas na rede social, porque ele fala assim, ó, estão atacando o Marcos Mion achando que ele me defendeu. Vim aqui esclarecer. Mion nunca esteve do meu lado. Ele defendeu a liberdade de expressão. Aí a militância apertou, ele me xingou, defendeu o contrato com as marcas. E aí ele segue, né? Aí ele fala, muitos nem tiveram essa coragem, porque ele agradece. Ele falou, mas eu agradeço ao Mion, porque muitos não tiveram nem a coragem dos 3 minutos que ele deixou a mensagem, porque depois apagou. Porque ele apagou, né? Ele E apagou. depois deixou um texto escrito. E depois botou o texto lá, né? E aí, e ainda ele vira e fala assim, ó, eu vou mudar o texto aqui, tá? Ah, tem que dar uma mudada. Muda, Porque ele vira muda e fala, boa noite. eu prefiro falar as minhas porcarias que eu quero do que um boneco de ventríloco com uma empresa enfiando a mão nas suas costas costas. e mexendo minha boca para eu falar o que ela quer. Que é o ventríloco, né? Põe isso aqui assim por Sim. baixo assim, e fica falando. Porque o que é que ele diz? Ele fala assim, ó, o interesse do Mion é simplesmente das empresas, né? E realmente o Mion hoje representa muitas marcas, né? Marcas poderosas, né? Ele tem um outro patamar, uma outra preocupação, acho que é, né? É, Porque, sim, né, E uma os coisa assim. contratos da marca, eles impedem que ele se envolva em polêmicas. Ele assina por isso. Não verdade. participar de bets, de várias questões polêmicas. E essa fala dele talvez tenha Tenha sido muito prejudicado ele polêmico, mesmo, profissionalmente. Porque o Léo Lins, ainda ele segue e fala assim, né? Porque tem toda uma polêmica com o filho do Mion, né? Que é o Romeu, que é Que é o autista. Romeu, que é autista, né? E ele fala assim, ó, outra coisa, nunca falei do seu filho. Você sabe o que houve. A gente conversou em privado, na época em que chegaram até ameaçar meus pais. Te disse que sou contra essa militância de coerção agressiva. Talvez tenha esquecido. Ao sugerir que alguém vai me dar um soco na boca. Ainda bem que não falou isso em tom de piada, senão podia ser visto como incentivo
a violência, né? E aí ele já deu a cutucada também, né? Porque, ó, se você fala no tom da piada, né, que é essa grande discussão, né? Ele estava num show, né? Era uma piada. Eu acho que a piada tem um limite. E a gente está vendo aí muito humorista provar que você faz piadas engraçadas dentro né, das 4 linhas ali, né, de uma folha de papel que faça um roteiro inteligente. Né? Eu achei não que o Léo não interessante. tenha, né, mas ele tem umas piadas agressivas, politicamente incorretas. Né? Agora, teve uma coisa que ele falou, Vanúcio, eu não sei se o texto segue aí, se eu for te atrapalhar, você me fale, que me chamou muito a atenção. Léo Lins diz assim, Mion, não talvez com essas palavras, engraçado, né? Você vem criticar minhas piadas ácidas, vem falar muito, mas pelo menos eu não finjo ser um pai de família, um homem de família, que na verdade toda essa imagem foi composta por uma assessoria de imprensa. Ele fala isso, tio. Lembrando, como você bem me falou, Mion, somos amigos e já trabalhamos juntos, como quem diz. Eu te conheço. Eu sei do seu passado. Você me conhece. Passado. Que acusação séria é essa? E o Mion muito tem, né, sério. ali na metade do contrato dele na Record em diante, ele pegou muito a causa de seu pai, mostrar, fez filme, né, falando sobre paternidade, falou muito, e eu acho que tem uma campanha muito bonita, né, de ampliar os direitos e o olhar, né, e o respeito aos autistas. Eu acho que tem campanhas importantes, Sim. mas o Léo Lins entra nessa, né. E ele ainda fala, ó, da minha parte, nunca tive problemas com você, nem ia falar nada. Você foi um cara gentil quando trabalhamos juntos, né, que foi isso que a tia falou, mas começou a me bater publicamente. Já não foi uma, nem 2, nem 3 vezes. Você era um cara de personalidade, mas virou um homem castrado que abana o rabo aí do rabo do animal, né? O rabinho, né? E ganha biscoito da militância, né? Então ele joga ali, entrou agora num outro lugar essa briga, né? Que é uma briga que vai para as questões políticas também, né? E posicionamentos empresariais. Queira ou não queira, o Mion hoje é um empresário da comunicação. Mas o né? Mion Mais do que deixar de artista. ser ele mesmo é um problema. Porque isso também não seria uma forma de censurar? Por exemplo, você tem ali os anunciantes, então fala, olha, você não pode causar polêmica, você não pode fazer nada, você não pode se expor, falar nada. E aí, por exemplo, ele dá lá a opinião, né? E eu achei bacana, ele deu a opinião dele. Você pode concordar ou não, mas foi a opinião dele. E eu entendi que a opinião dele, ele não estava defendendo o Léo Lins. Muitas pessoas confundiram e acharam que ele estava defendendo, enfim. Tanto que ele mesmo fala, né? Ele não estava me Ele defendendo, não ele estava tava defendendo a liberdade de defendendo. expressão, Liberdade de né? Aí ele vai lá e apaga. Eu sinceramente não sei por Mas que ele foi lá e provavelmente apagou, você gente. tem os administradores sociais. E não Não é só uma as estrutura, marcas, mas o público também. As pessoas, elas não leem a mensagem inteira, nem assistem o vídeo. Mas aí ele faria um outro então, vídeo. tiraram as conclusões. Ele poderia Verdade. ter feito um outro vídeo, então falou, gente, o que eu publiquei é isso, isso, isso. Algumas pessoas não entenderam, então eu vou explicar. Mas eu não achei legal ele ter apagado. É que alguma... Perdão, fala, Vanúcio. fala, Eu acho fala, que alguma assessoria deve ter... Sim, mas aí entra aquela história também dele ser um ventríloco. Sim. Mas... Que faz parte, né? Né? Que faz parte. Enfim. Porque, Bom, sabe o que aconteceu? Só pra finalizar, Sim. aconteceu muito isso na época do Rafinha Bastos com a Vanessa Camargo. Que foi na época do CQC, o Marco Luque deu risada da piada do Rafinha. E alguns anunciantes se voltaram contra o próprio Marco Luque pela risada. Só pela risada. Só pela Olha risada. só. Ele teve que virar público, fazer uma carta dizendo que ele repudiava aquele tipo de piada, tal, porque ele tinha uma marca de telefonia lá que não é escura, é clara. Sim. Falava Exato. muito com ele, que ele fazia a campanha, então também pesou pra ele. As marcas Então, querem isenção É dos isso. garotos propaganda, para que Isso. você olhe pro garoto e veja a marca, não a polêmica. Não a porque que essa polêmica. pessoa cá seja estamos perfeita. né? Falando sobre Léo Lins e Marcos Mion. Mas, ó, 2 coisinhas. Você que acessa o Instagram, as redes sociais e tal, não leia só a manchete. É verdade. Se leu a manchete, lê o texto inteiro, porque muitas vezes o texto não tem nada a ver com a manchete. É verdade. E começou Boa. o vídeo, vá até o final, porque muitas Boa. vezes a mensagem Verdade. muda Boa dica. daí Boa. pra frente. né? Agora, eu tenho mais uma só um dica. negocinho. Daqui a pouco eu vou falar de uma outra treta. Treta? Eita, Vanucci. eu também Algo vou. que magoou Você também, né? Gugu e Silvio Santos. então tá Veio bom. à tona agora, ó, muitos anos depois. Daqui a pouquinho, então, porque a gente vai lá pra Paulista, abrindo nossa janelinha Oba! aqui. Felipe Vidal está lá, esperando todo mundo chegar, mas parece que já tem alguém aí disposto a abrir o seu coraçãozinho. É isso, Felipe?
Olha, Vanucci, aqui embaixo não tem nada de treta, viu? Aqui é só amor, coração batendo forte, não é mesmo, Eduardo e Laís? Quanto tempo de namoro vocês têm? A gente tem um mês agora. Um mês, mas já até trocaram presentes neste dia maravilhoso. E vocês querem então fazer uma declaração aqui ao vivo na TV? Isso. Sim, sim. Quem é que vai começar? O microfone é todo de vocês. Ele porque ele é homem, né? Então vai, Eduardo, sua vez, hein? Pode falar. Alô? Laís, meu amor, eu queria te falar que nesse dia 12, eu sou a pessoa mais feliz que tem nesse planeta Terra. A melhor de todas. Eu te conheço há um mês, só que tipo... Um mês não, são esses 3 anos do ensino médio que a gente conviveu junto, mas muitas amizades, muita coisa assim pra condicionar nesse nosso namoro agora. E você é muito especial pra mim. Acaba que não tem palavra no dicionário se eu quisesse descrever. Você é linda, maravilhosa, inteligente. Você é tudo de bom. Se eu fosse Maravilhoso, Eduardo! Uma salva de palmas, todo mundo. Laís, agora é sua vez. Declaração bonita. Gente, calma aí, eu tô um pouquinho nervosa. Não, tá tudo certo. Eduardo, fica aqui do lado. Dá esse apoio moral. Vai, Laís. Eduardo, eu queria dizer que eu gosto de você desde o primeiro dia de aula, né? Eu já contei isso pra você várias vezes, mas é uma coisa que eu queria que você soubesse de novo, porque eu gosto muito de você desde o primeiro dia que eu te conheci. E eu espero que, embora esse seja o nosso primeiro dia dos namorados, eu espero que a gente possa passar muitos outros juntos. E eu também queria que você soubesse que eu te amo muito. Ah, lindos! Maravilhosos! Parabéns, casal, parabéns! Lindos, lindos, pega a maçã do amor! Quem mais que vai se declarar nessa tarde tão linda? Tá frio, mas a gente tá dando esse calorzinho. E aí, qual que é amigo? seu nome? Ângelo, tudo bem? Ângelo, você é casado, namora? Eu sou namorado e minha namorada tá em Porto Alegre. Ó, então a gente tá andando lá pro sul do país. Qual que é o nome dela? Rafaela. Rafaela, então essa é pra Rafaela. Vamos lá, pode dizer. Rafaela, meu amor, a gente não tá junto agora, mas domingo eu chego pra gente aproveitar. Te amo, meu amor. Domingo! É domingo! Parabéns, meu querido, obrigado. Pega a maçã do amor pra gente celebrar junto. Quem mais? Quem mais que vem? Tem casal? Tem casal nessa Paulista? Ah, qual que é seu nome? Gabriela. Gabriela, e você? Bruna. E vocês são um casal? Sim. Ah, quanto tempo? Vai fazer Quase 5 5 anos. Quase 5 anos. Qual que é o segredo de um relacionamento que dura? Muita conversa. Muita conversa. Que mais? Paciência. Paciência. E amor. E amor. Então vamos aqui para uma declaração? Pode ir. Bruno, tô aqui pra dizer que eu amo você nesse Dia dos Namorados e tô muito feliz que a gente tá junto há quase 5 anos. E Gabi, eu te amo muito. Eu escolhi você como minha namorada, também como minha noiva, futura noiva, e eu quero casar com você, tá bom? Vamos casar. Que isso? Eu É te um amo. pedido de casamento? Pedido de casamento! Ó, a maçã. Qual? Vem aqui escolher. Não é brigadeiro? Não. Ó, essa, a pequenita? Essa, pode ser? Uma pra você, uma pra você. Parabéns, viu? Olha que coisa mais linda nessa Avenida Paulista. Qual que é teu nome? Penha. Penha, Penha, eu tô sabendo que a sua declaração, na real, é pra galera que tá no estúdio, é isso? É, Você ama mulheres? eu amo as mulheres. Então você ama Pamela Domingues e Camila Galete? Sim. E você quer mandar um beijo e todo amor pra elas? Pra todas. Então a gente volta pro estúdio com esse amor da Penha por vocês que estão aí Eu no assisto estúdio. A tarde toda vocês. Assiste todo dia, sabia tudo que tava me contando aqui, né, Penha? Eu sei tudo. Maravilhosa. Eu saí debaixo das cobertas pra assistir vocês. É nesse calor, é nesse nosso calor aqui. Aqui, viu? Nesse calor. Eu amo vocês. Voltamos aí pra vocês, meninas. Penha, um beijo pra senhora. Nós estamos aqui porque a senhora tá aí. Gente, eu tô demais. toda derretida com essas declarações de amor. Que Lindo. coisa mais linda. Aquele casalzinho Verdade. jovem. O primeiro amor. O primeiro amor, Quem primeiro não se dia dos lembra do namorados. primeiro amor? Não, eu não lembro, faz tanto tempo. Ô, tia. E é muito comum, né? Assim, você se apaixonar no início lá do ensino médio, ficar com aquela paixãozinha, já Verdade. gostar, né? Que ela fala muito disso, né? Sim. Ó, eu já gostava, eu olhava lá e só ter coragem no finalzinho, né? É, muito E legal. algumas vão longe, né? Oh. Relacionamentos longos. Hoje eu vi um post do querido amigo nosso, Celso Zucatelli,
com a querida Ana, a esposa dele. Os dois na faculdade estão há 35 anos juntos. Nossa, tudo isso. Primeiro, tia. acho que é um dos 35. primeiros amores deles, né? coisa, né? Aliás, vamos mandar um beijo também. Eu lembrei de uma coisa agora. Bem lembrado. Que a nossa amiga, nossa querida amiga e produtora aqui do Mulheres, a Júlia, ela teve as filhinhas, né? Gêmeas, as Marias elas delas nasceram. no dia 6. E ela compartilhou hoje o rostinho delas, tão bonitas. Beijo, Ju. Uma postagem tão emocionante, né, verdade. Ju? Ficamos muito felizes. Muito mesmo. Beijo, muita luz, querida. muito amor, muita saúde Verdade. e felicidade para essa nova família aí que se formou, né? E tudo Que em coisa dobro, linda. ó. Gêmeas no dia 6/6. Olha que legal. Verdade, olha, que legal. Muito Beijo pra bacana. ela, pro Rômulo, né, o esposo e papai agora. E é duas Marias, né? Duas são Marias. geminianas, são gêmeas geminianas do dia 6/6. 6/6, que Caramba. incrível. Vou perguntar pra Dani Petrucci. Vamos É, perguntar é verdade. como fica. Não. Beijo, Rômulo e Júlia. Você Parabéns. falou do querida. Celso Zucatelli, né? Vou mandar um beijo pra ele também. Mas eu vi, depois, se a produção puder pegar, do Trali, gente. O Trali fazendo foi declaração legal pra também. Tiziane. Aí eu derreti mais. Hoje eu já muito- acordei derretida, já com as postagens de todo Mesmo mundo. com esse frio? É Mesmo aquele com esse dia frio. que emociona. Por que de derretida? É de amor, Vanucci. não, Esse não. amor todo. Mas você não foi É que lá o pra calor da praia, né? O surfou logo de surf. manhã. O surf. Ai, olha, eu inocente aqui. O surf. Surfei logo. Tá difícil Eu de achei surfar também com muito esse frio. bonita a postagem da Tati Machado pro esposo. Ai, foi Forte, lindo muito também. linda, muito De linda. agradecimento a ele, né? Pelo Verdade, apoio é. que ele deu. Por ter sido o alicerce É dela verdade. nessa fase difícil que eles enfrentaram. Bem bonita. Verdade. Bom, agora saímos desse espaço, desse momento lírico tão lindo. E vamos pro momento mais chinelada. Chinelada. A senhora gosta desse bloco? É, mas eu tô agora com cuidado. Por quê? Ai, não, porque agora, Vanúcio, tem que tomar cuidado, meninas. Por quê? Que o rapaz aí, o Macedão, tá bravo. Ih, Tá bravo, tá bravo, tá... É o seguinte, começou toda aquela história, né, que ele foi detonado na estreia dele, ficou apenas um dia, tal e coisa. E aí saiu uma história que ele havia sido, né, tirado lá do programa do Tá Na Hora, né, que ele faz com a Dani Brandi, né? Até porque alguns acontecimentos ali, a Galetinha ontem bem lembrou, uma conduta dele ali com ela que não foi muito elegante. Eu vi um vídeo também dele chamando uma repórter, falando, vai minha filha, meio assim, displicente. Né, não sabemos se é o jeitão dele, se isso era de bom tom lá na Rede Massa, lá em Londrina, né, onde ele apresentava, né? Mas me parece que aqui não tem sido de bom tom, né? Dito isso, Macedão falou o seguinte, falou, olha, eu não fui afastado coisa nenhuma, isso é mentira, eu que quis me retirar do programa, que eu reparei que era um programa que estava sendo muito bem conduzido pela Dani, e que eu acabei ali estorvando, digamos, mas ao mesmo tempo, eu acho que vocês tinham que ter paciência de mim, comigo, porque bem ou mal, eu lá em Londrina ganhava da Globo, fiquei só um dia no ar, isto é um absurdo comigo. Falou que levou até chinelada, né, da audiência, Isso dos mesmo. seguidores. Isso mesmo, bonequinha. E falou que vai dar chinelada em quem saiu falando mal dele, que a imprensa falou mal dele. Ele foi lá no programa do Marcão do Povo, na rádio, e falou, olha, vou processar essa turma de mentirosos que estão falando calúnias ao meu respeito. Aí o Marcão do Povo ainda emendou, falou, olha, vocês tomem cuidado, que a esposa dele é uma das advogadas mais conceituadas do Paraná. Então, diz que o Macedão tá muito bravo. E, segundo ele, essa história do Aqui Agora ainda vai acontecer. Que dia, tia? Conta pra gente a data. Então, lembra aquela propaganda que tinha, que era um gordinho que aparecia na concessionária? Aí ele era o Seu Nunca. eu lembro. É capaz dele voltar a pintar por aí o Seu Nunca. Tia, ontem eu liguei lá no SBT. Olha lá, o pra saber Vanúcio algumas é o mais coisas. balizado pra falar e aí, disso gente? agora. Aí eu falei assim, pô, mas como é que tá? Eles estão bravos aí com a audiência que tá baixa da novela mexicana à tarde. Falou, não. Mas estamos insistindo, vamos insistir no Bom Dia e Companhia, vamos insistir nos projetos, mas Aqui Agora realmente não tem prazo. Olha lá. Não vão mais botar uma... Aí eu falei assim, pô, mas vocês anunciaram todo o esquema na coletiva, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Pois é, já não vale mais nada o anúncio a partir de agora, porque a primeira fase foi no dia, né? A segunda fase foi depois, foi adiada, e agora a terceira fase espera arrumar direitinho Aqui Agora ali. E já perguntei, porque tinha um monte de gente falando assim, pô, Vanucci, mas
E o Mais SBT, que é o serviço deles lá de streaming, né? Pô, tinha um monte de canal, esse canal tá desaparecendo porque quem tem o costume lá de assistir, né, o SBT Notícias, novelas, o SBT Humor, o SBT tem várias separações ali, né? Auditório e tal. Dos canais vai continuar o canal do Silvio Santos. Entendi. Mas saudade, novela, filme, tudo aquilo saiu porque eles estão reformando, fizeram uma pesquisa e aí na internet já estavam falando, vai acabar o Mais Você, vai O canal. O SBT mais. O SBT mais, é outro mais. É outro mais. Então o Mais SBT, na verdade, vai ter menos coisa. Menos é brincadeira, tá, Turbo? Certo? É menos coisa. Vai ter menos coisas, Menos mas coisa. mais alinhado lá e vai refazer tudo. Então, o Chinelada vai ficar na geladeira? Vai. Vai. Porque saiu também essa história que ele havia sido demitido, ele falou que é mentira, e que ele não foi afastado, que ele pediu. Porque ele entrou no Tá Na Hora pra ir ganhando ali, digamos, uma química com a Dani. Que não teve. Que não teve. Mas aí ele podia voltar então pra cidade de Natal, que lá ele faz tanto sucesso. Também Não acho. E o público gosta e entende as piadas dele. E o Ratinho gosta Justamente. muito dele, o Ratinho que liberou ele para vir de lá para cá e falou, ó, a porta tá aberta, se não der certo lá, ele Volta. Não, ele trouxe até a mãe, falou que a mãe está doente por causa das críticas que ele está sofrendo. Aí o Marcão ainda saiu em defesa dele e falou, imagina, é uma mentira que ele não se dá bem com as pessoas nos bastidores, nos corredores, ele se dá super bem. Ele tá indignadíssimo Mas com ele essa mencionou história. bem a internet, é verdade, que as pessoas não têm paciência, Isso que é o verdade. ataque é imediato, que ninguém respira e tudo isso é um fato mesmo. Verdade. E, Isso a gente, gente ó, tem eu que- vou falar, eu sou uma pessoa tímida, né? Então, ele é novo na Aqui, né, empresa. Vanúcio? Tia, Ai, meu Deus. Ó, tia, perguntaram o que a senhora vai dar de presente pro Vanucci. Tá lá no camarim, guardadinho. Traz assim. pra gente ver? Eu trago, lógico que eu ver. trago. tia. Com lacinho Eu e posso tudo. mostrar, com lacinho e tudo. Tá numa caixinha assim, bonitinho. Queremos ver. Queremos ver. Mas o fato Você é que, de traga pra repente, cá. ele tá naquele momento de se adaptar ainda, né, Sim. gente? É uma É, tem empresa isso nova, também, é. né? Ele mudou de cidade, a gente tem que entender também. É que não ornou, né? Ele com ela ali, né? Mas Aquela às vezes, se postura você chega dele. com um pouquinho mais de calma, né? Vai mais Isso. sutilzinho ali, só pra sentir a pegada, sente quem é o público. Verdade. E aí você vai se soltando depois, né? Acho que, de repente, faltou uma estratégia dele, né? Eu achei, como a gente conversou ontem, né, Galetinha? É. Até ali, que eu acho que ele chegou muito chegando, né? Chegou chegando demais, Demais, talvez. A gente não sabe? entendeu muito a proposta. E não o conhecíamos, né? Muitas Justamente. pessoas aqui não, E abafou nunca um tinham pouco visto. a Dani, que a gente Sim. já tá acostumado a vê-la. Ela ficou meio deslocada, porque parecia que ele não dava muito espaço, sabe? E essas provocaçõezinhas mesmo, de, como você bem falou, de falar de lanches que ela não conhecia, ela ficou um pouco vendida, né? Sim, em sim. cena, chamar a moça lá de minha filha, né? São atitudes que a gente, pelo menos aqui, não vê com bons olhos, né? Se a turma lá estava acostumada, realmente é uma outra, como diz os jovens, outra pegada, né? Sim. Mas vamos ver, né? Que vai... Ele tem 36 anos, o Ele Macedão. é novinho, novo, ele é novinho, novo, Vamos ver né? pra onde ele vai, o que ele vai fazer da vida, né? É. Gente, Vanucci, você tinha falado do Silvio Santos, É. né? E aí tem a polêmica do Silvio Santos, do Gugu, uma E eu polêmica acho que tem muito a surgiu ver, agora. tem muito a ver com o que a gente tá falando também. Duas polêmicas, bonequinha. Duas? É, porque tem uma que o Vanúcio, que é essa daí do Gugu, e eu tenho uma, sabe de quê? Netos do Silvio Santos. Eita. Jura? Pessoas- Outros, ele tem muitos netos, né? Mas 3 que talvez sejam fora do casamento. Surgiu que estão- agora. Surgiram agora, né, Vanúcio? Calma, tia. Calma, já vem com polêmica, tia. Não, mas falei certinho. Falou. Eu que você me instruiu. É. Falou bonitinho. Então, estamos Então alinhados. são dois babados, Mas, é ó, isso. Isso. o primeiro babado que foi lá atrás, né? O Gugu saiu, né? O Gugu era um dos grandes nomes lá do SBT, saiu, foi pra Record, ficou um tempo lá, era um contrato de 8 anos. No meio ali, com 3 para 4 anos, o Gugu saiu da Record, né? Ele fechou ali aquele período e tirou uma fase, né? Acabou o programa de domingo e tal, e tirou uma fase pra passear, pra viajar. E viajou, fez várias viagens e tal. Aquele, como é que fala, perdão, como é que fala, é mês... Ano sabático. Salvático, né? Sabático. Ah, é sabático. Sabático. Ah, é salvático, é o rapaz A lá. senhora que- tiram. Mas pode ter sido um ano sabático com salvático. Pode ser. Né? Também pode ser. Mas o fato é que aí ele foi, viajou tal, e quando ele voltou, ele falou assim, pô, pro Homero, o Homero é um amigo dele, foi diretor dele durante muitos anos, e ele chegou pro Homero e falou, Homero, eu vou procurar o Silvio.
Porque eu tô com saudade da televisão, eu sou muito novo para parar. Né? Eu sou muito novo para deixar a tela, deixar o auditório e tal. Verdade. Né? Vou procurar o Silvio, e ele foi e procurou o Silvio. Né? E começaram a ter uma conversa, olha, Silvio, tô aqui, gostaria de voltar para o SBT e tal. E aí o Silvio falou assim, olha, só que eu gosto muito, você tem que voltar, eu vou pensar aqui em valores, em propostas e tal, mas não vai ser aos domingos. Ele falou, porque já está estabelecido Celso Portiolli, a Eliana e eu entro à noite. Não há mais espaço. Não faz sentido você voltar e eu tirar um deles aqui, que nesses últimos anos se esforçaram muito para trabalhar ali. Né? Silvio falou, ó, o que eu ofereço para vocês, para você, o sábado à tarde. E aí o Gugu ficou meio magoado, porque ele falou, pô, eu sou o cara que começou no sábado à noite, passou ali pelo... Você lembra, tia, que tinha lá o telefonema premiado? Lembro. Sessão premiada. Sessão ele atendia premiada, o telefone à isso noite mesmo, ali para dar prêmios e tal. Ele falou, pô, eu tenho uma história aqui no... Ele batalhou para chegar no domingo. É como domingo. se fosse uma promoção, né? Você começa ali no sábado, durante a semana, chegou no domingo é o auge, né? Seria isso. O domingo seria, acho que o filé mignon, né? O domingo é o horário nobre dos programas de O auditório. Gugu saiu do SBT. Saiu do SBT. Então ele abriu espaço para outras pessoas que também cresceram no domingo. É isso, né? E que é. o Silvio não tá errado, porque ele vira e fala assim, pô, mas eles assumiram a bronca, né? Verdade. O Portiolli assumiu a bronca quando você saiu. E a saída do Gugu foi muito rápida ali, né? A Record fez uma proposta que era muito irrecusável na época, né? E aí ficou essa mágoa e Gugu morreu, Silvio morreu e nunca mais falaram sobre isso. Mas o Silvio foi justo, né? Ao meu ver. Eu concordo, eu também acho. Eu acredito que sim. Quer dizer, as pessoas que se mantiveram aqui comigo, seguraram, né, a bronca, né? Por que eu vou, né, tirar espaço delas e dar pra você? É que eu acho que parece que ele tava na esperança ali, ou até o amigo, né, o Homero, do Silvio Santos diminuir um pouquinho o horário do programa dele pra encaixar o Gugu em algum momento ali, né? Diminui um pouquinho o Portiolli, diminui um pouquinho a Eliana, diminui um pouquinho o Silvio e coloca ali no meio. Mas o Silvio falou que não tá certo. Não dá. E ele falou, pô, tá funcionando, pra que eu vou mexer em algo que tá funcionando? E logo o Gugu arrumou emprego também, né? E um contrato bem milionário. Aí ele voltou pra Record e aí começou a fazer os realities, né? Sim, e aí ele achou um outro caminho. Depois E ele até fez o muito programa bem. noturno e tal. Ganhando muito. Tenho saudade dos dois. também. Temos. Com certeza, Muitas. Vanucci. Nossa, faz muita falta. E tinha uma lenda lá na TVS, né, Vanus? Falava assim que o programa do Silvio, ele precisava ser o melhor do Ibope. O Silvio tinha ciúmes, assim, de que um outro programa ia melhor que o dele, sabe? Ele tinha meio ciúmes, era meio assim, era vaidoso com isso, digamos. Então, imagina, se ele já tinha essa vaidade com o Ibope, imagina tirar um pedaço do programa pra dar outra Pra pessoa. colocar Ele achou legal, Carlos não, é Alberto verdade. de Nóbrega que fala isso. Ele chegava depois na praça na quinta, ele chegava lá na sexta e falava, quanto nós demos? Tanto. Quanto o Silvio deu domingo passado? Tanto, ufa, demos menos, tá bom. Era um alívio, isso né? mesmo, Era um isso alívio. Era um alívio. E a história da família, tia? Menina, Que olha, tem mais netos. Que história maluca, né? Diz que essa turma entrou com um recurso desde 95. Então tem muito tempo que eles já estão pleiteando, né, esse reconhecimento. A história é a seguinte, vou ler para ficar mais facinho, porque como tem alguns pormenores, eu não quero falar nenhuma besteira. São 3 irmãos, os irmãos Hugo Sérgio Marques, Guilherme Marques e Jéssica Marques. Eles entraram na justiça em março com pedidos para serem reconhecidos como netos de Silvio Santos, que morreu agora em agosto de 24, né? Bom, o que aconteceu? Esses supostos netos do Silvio Santos, eles registraram uma ação no tribunal lá aqui de São Paulo em março desse ano. Mas segundo a turma lá do Splash, né, o Hugo teria nascido justamente após uma rápida relação do apresentador com uma mulher na década de 50. Bom, caso os parentescos sejam reconhecidos, a herança do apresentador pode ser redistribuída. Olha que loucura. Eu achei um caso bem complexo, então. Bem porque complexo. Esse pai entrou na justiça para ser reconhecido pelo Silvio como filho, certo? E os filhos dessa senhora entraram como... os filhos... Essa que é mesmo? senhora Essa teve um senhora- filho. Isso. Esse filho entrou na justiça para ser reconhecido e os filhos dele Entraram para ser agora. reconhecidos. Isso Só mesmo. que Como esse netos. suposto filho do Silvio entrou na justiça quando o Silvio era vivo. Isso, que é ele E que não entrou em deu em 95. nada. Isso mesmo, ó. Não deu em nada, né? Olha lá, gerente de hotel que se diz filho de Silvio Santos quer ser
amigo do apresentador. E aí os filhos desse senhor, do gerente, que agora entraram novamente com esse pedido. Agora em 24, perdão. Agora em março agora de 25. 2025. É. E aí tem que ter toda uma investigação, então, para confirmar a paternidade, para que esses netos tenham acesso à herança, que é isso que eles pleiteiam. Isso mesmo, é. E como a ação ela foi recém-iniciada, a família, né, a Bravanel ainda vai poder apresentar a defesa, mas caso a justiça acate isso, eles vão poder solicitar a realização de exames de DNA que vai envolver as filhas e os netos. todas as filhas e os netos. Nossa, que história, Nossa, hein? história, né? Bem do campeonato. Bem complexo. Você falou bem, é muito complexo, muito complexo. Veremos, então, o que a justiça diz. Que coisa, né? A turma não tem sossego nem depois que morre. Não, nenhum, Não tia. é? Principalmente depois que morre, que envolve dinheiro, né? Justamente. Infelizmente é assim. Pois